Programa aberto para balanço. Oferecimento: Pinguim Grill, Unimed Ribeirão Preto e Side Empreendimentos, desde 1959 acompanhando o desenvolvimento de Ribeirão. Olá, boa noite. Começamos mais um Aberto para Balanço. Nossos encontros às sextas e sábados à noite, aqui no canal 20 da NET Ribeirão, ou em tempo real pelo www.canal20.com.br. A gente sempre começa o programa agradecendo as manifestações que a gente recebe via Facebook, via e-mail, dos nossos telespectadores, especialmente o e-mail do Wagner Ramondini com relação ao programa da semana passada. Muito obrigado, Wagner, pelas palavras, mas os nossos convidados aqui é que são extremamente especiais. Hoje eu estou recebendo aqui duas figuras importantes no cenário de Ribeirão Preto. Dr. Ricardo Giuntini, presidente da Ordem dos Advogados de Ribeirão Preto, subseção da Ordem dos Advogados de Ribeirão Preto. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Ed. Dr. Carlos César Barbosa, promotor público, obrigado por estar aqui conosco. E começa justificando, por favor, a nossa derrota do fim de semana passado, vergonhosa por Linense aqui em Ribeirão Preto. Pois é, Edmo, eu fiquei decepcionado com a estreia do Comercial em todos os sentidos, né? A começar pelo estádio, por aqueles tapumes que foram colocados no estádio, pelo gramado horroroso, né? E o time, então, falava, mas perdeu porque o campo estava pesado, mas o campo sempre é pesado para os dois times, né? A pista da corrida está molhada, mas está molhada para todo mundo. Está molhado para todo mundo. Então, infelizmente, foi uma decepção. Vamos torcer para melhorar. É isso aí. Mas obrigado por estar aqui conosco. Eu tenho inúmeras vontades com vocês dois aqui. A primeira delas é generalizar uma coisa em comum. Eu acho que o Brasil, nos últimos anos, deve muito a vocês e a uma terceira entidade, que é a Associação Brasileira de Imprensa. O consumidor brasileiro é um consumidor abandonado, largado. O cidadão brasileiro é largado e abandonado. Lembrando que o Dr. Carlos César Barbosa também é defensor do idoso, da pessoa com deficiência e do consumidor. Mas nós somos abandonados nesse país e nós temos três entidades que nos defendem e que a gente acompanha o trabalho de vocês, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, que é o Ministério Público e a Associação Brasileira de Imprensa, através dos seus associados, seja emissoras de televisão, repórteres, pessoa física ou jornalistas através de sites de defesa do cidadão ou pontualmente de investimentos. E o que você está dizendo é comprovado por pesquisa, pesquisas de credibilidade desses órgãos. Sim. Bom, e aí eu quero saber de vocês, é visto dessa forma? É percebido dessa forma, Ricardo? E você começou um movimento aqui em Ribeirão Preto, colocando a ordem em algumas situações na cidade e já começaram a falar que tinha motivo político. Correto. Pode ficar à vontade. Olha, nós tínhamos a percepção, eu concordo plenamente com essa sua colocação, de que a credibilidade dessas instituições, ela tem um percentual muito elevado. Porque a imprensa, exercendo o seu papel de forma livre, né, é um dos pilares da nossa democracia. Então é imprescindível que nós tenhamos uma imprensa livre, atuante, que nós tenhamos aí um Ministério Público também atuante, sempre com vistas a resguardar os interesses do povo. E isso não é diferente com a Ordem dos Advogados do Brasil. Vocês percebem, é fácil perceber que na história da nossa entidade, vou falar um pouco mais da OAB, evidentemente, o Dr. Carlos vai poder ter os comentários a respeito da instituição a qual ele representa, mas a OAB, ela tem um papel nos três níveis, né? Ela atua no nível federal, no nível estadual e no município. Só que no município, aqui em Ribeirão Preto, as pessoas não estavam muito acostumadas com a interferência da OAB, com o posicionamento, principalmente em questões políticas. Isso talvez tenha dado essa conotação errônea, né, de que há um interesse imediato na política partidária. Evidentemente que todos nós somos seres políticos. Você dizer bom dia para um vizinho é um ato de política, da política da boa vizinhança. Então não dá para dizer, quando a pessoa diz que ela é apolítica, ela está cometendo
um grande equívoco, que não é possível não ser político. Evidentemente que a Ordem dos Advogados do Brasil tem por missão institucional, é um dever dela atuar. Se a gente for perceber, na organização da OAB, ela tem primeiro por dever defender a população, defender o povo, defender a cidadania, defender a boa aplicação das leis, a administração da justiça e, num segundo momento, sim, disciplinar, selecionar os advogados, representar os advogados. Então, quer dizer, o importante é que a Ordem dos Advogados, isso é bacana, né, promotor? Claro. A Ordem dos Advogados não é uma entidade apenas que congrega advogados. Ela Não. tem as suas atividades e a sua finalidade muito maior do que isso. sem dúvida. Não é verdade? Sem dúvida. E o Ministério Público, Carlos César? O Ministério Público foi colocado na Constituição de 88, na Constituição né? de 88. Ele já existia antes da Constituição de 88, obviamente, mas ele tinha funções, digamos assim, restritas à área criminal e em alguma atuação na área civil, em processos de família, presença de incapazes, etc. A Constituição de 88 deu uma força muito grande ao Ministério Público e num momento muito feliz, né, em que o país respirava a democracia, aquele momento da Carta de 88, etc., e colocou o Ministério Público como defensor dos interesses coletivos, né? Foi uma novidade na Constituição. E o fez por quê? E aí eu até amarro aqui na conversa do Ricardo. O fez por quê? Porque a sociedade civil brasileira, ela não tem tradição de organização, né? Nós não temos a tradição no nosso país de cultivar uma ética coletiva. Nem reivindicação, né? Nem reivindicação. Então, quando você cria instituições ou associações ou entidades, como é o caso da OAB, que começa a colocar o dedo na ferida, obviamente que aqueles poderosos acabam se incomodando, né? E o Ministério Público, voltando ao Ministério Público, ele ganhou atribuições, né? Ganhou, digo assim, entre aspas, né? Porque dá um trabalho danado, né? Ele ganhou atribuições para defender o cidadão na órbita coletiva, em diversos segmentos, no que diz respeito à defesa do patrimônio público, da cidadania, do consumidor, do meio ambiente, né? Da infância e juventude, da pessoa idosa, da pessoa com deficiência. Então, nós temos tido um trabalho muito grande, mas também resultados expressivos, né? Por isso é que hoje o Ministério Público se coloca dentre as instituições com maior credibilidade no país. Ricardo, e às vezes o Ministério Público, é óbvio que em função dessa atividade a partir da Constituição de 88, passou a ser mal visto pelos poderosos, vamos dizer assim, onde envolve o poder, seja político, seja agropecuário, seja em todos os sentidos econômicos. O Ministério Público passou a ser mal visto. Infelizmente, são os maiores inimigos do Ministério Público. Não é isso? Não é? Os maiores clientes do Ministério Público estão lá no poder público, estão no poder econômico, não é? Então, é uma instituição que incomoda, né? Nossa democracia é uma jovem, né? É uma jovem de pouco mais de 20 anos aí. Então, nós estamos aprendendo a lidar com todas essas instituições, com o aperfeiçoamento das instituições. A OAB aí está ligada às lutas cívicas mais importantes, né, na história da sua atuação, no processo de redemocratização do país. E nós assistimos isso com muita naturalidade no primeiro momento, esses embates, esses questionamentos, mas de uma forma extremamente salutar também, porque a gente percebe um aperfeiçoamento de todas essas instituições. Evidentemente que a atuação do Ministério Público, repito, também da imprensa, nós tivemos um caso aqui em Ribeirão Preto que a imprensa, num passado recente, trouxe um fato importante aí relacionado a um membro do Legislativo Municipal. Depois teve a atuação da Ordem também de forma firme, isso acabou redundando na cassação de um vereador. Quer dizer, isso mostra bem o funcionamento das instituições e essa ligação do papel da imprensa com as instituições da sociedade civil. Bom, eu quero começar de cima para baixo, mas antes eu quero mostrar, Wellington, você me ajuda aqui? Eu quero mostrar o novo lançamento da Jeep, que é o Jeep Compass, é o Compass Sport. Esse carro não está à venda ainda, mas é uma coqueluche que vai chegar ao mercado por R$ 99.990 e é objeto de desejo de muita gente. Eu vou voltar a falar desse carro de novo, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais dele. Vamos começar de cima para baixo? Vamos começar no Conselho Nacional de Justiça. O povo
não sabe quem está certo na questão da investigação dos juízes, quase 3.500 juízes pelo Brasil, que movimentaram, vamos deixar claro, não existe nenhuma acusação contra esses juízes, apenas movimentações suspeitas elencadas pela procuradora do Conselho Nacional de Eliana Calmon. Ministra Eliana Calmon. Ministra Eliana Calmon. STJ. Quase da ordem de R$1 bilhão, 800 e poucos milhões de reais. Quem está certo, doutor Carlos César Barbosa? O Conselho Nacional ou o Supremo que não quer essa investigação? Edmo, é bom explicar o seguinte, que no sistema democrático nosso existe um mecanismo, né, que a gente chama de freios e contrapesos. Né? Um poder fiscaliza o outro. O judiciário fiscaliza o executivo e o legislativo fiscaliza o executivo com a ajuda dos tribunais de contas. Né? E o judiciário, existia aí um vazio no que dizia respeito ao judiciário. Por isso é que foi criado o Conselho Nacional de Justiça, assim como também foi criado o Conselho Nacional do Ministério Público. Ah, é? Né? Nós temos o Conselho Nacional do Ministério Público também. Exatamente para fiscalizar as cúpulas dos poderes judiciários estaduais e federais. Né? Obviamente que quando você trata de questões individuais, olha, um determinado juiz teve um desvio, cometeu um desvio, ou um determinado promotor cometeu um desvio, cabe à corregedoria daquele estado investigar. Né? Se não investigar, o Conselho Nacional tem que avocar o caso para ele. É isso que nós extraímos da interpretação que fazemos da Constituição. Agora, quando você tem problemas nas cúpulas, não é? A cúpula não vai investigar a cúpula. Não é? Então, aí quem tem que investigar é o Conselho Nacional. Então, a ministra Eliana Calmon, ela tem feito um trabalho extraordinário no sentido de mostrar que o judiciário também tem que ter transparência, a atuação do judiciário também tem que ter transparência, a movimentação financeira do judiciário tem que ter transparência, e ela tem feito um trabalho muito bonito nesse sentido. Então, quando se fala, olha, a Corregedoria do CNJ está investigando o tribunal do Estado X ou Estado Y, quer dizer, é atribuição do Conselho Nacional fazer essa investigação. Agora, obviamente que existem alguns caminhos constitucionais discutíveis, ela se depara com alguns percalços, né, que estão na Constituição. Questão, por exemplo, da quebra de sigilo bancário. Né? Mas ela diz, né, Ricardo, que não houve quebra de sigilo. Ela falou que ela teve informações do COAF. Exatamente. E ontem já saiu uma que foi interpretado como quebra de sigilo bancário. Então aí é uma discussão jurídica, criou-se em torno disso uma discussão jurídica. Eu, particularmente, entendo que o homem público, ele tinha que ter o seu sigilo bancário aberto para a sua instituição. Todo homem público, ele tinha que ter para a sua instituição o sigilo bancário aberto. Porque o sigilo bancário, ele deve proteger a intimidade das pessoas, ele deve proteger o seu patrimônio, etc. Agora, para a instituição pública, né, você tem que mostrar a sua movimentação financeira. Isso é o que eu penso. Ricardo, eu entendo que todo homem público, para a sua instituição, ele tinha que ter a sua movimentação bancária aberta. Eu concordo plenamente. No âmbito privado, é possível defender com maior ênfase a questão do sigilo. No âmbito privado, como bem disse o Carlos César. Agora, a partir do momento que o cidadão optou por trilhar uma carreira pública e que ele receba dinheiro público, a gente tem que partir de uma outra premissa. Tendo o dinheiro público envolvido, o interesse é público do conhecimento das suas contas. Então, eles estão tentando restringir agora, já há um movimento dos magistrados, isso foi matéria do Estadão de ontem, dizendo que há uma movimentação tentando restringir a atuação do próprio COAF, ou seja, já estão tentando limitar